The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao webinar especial que temos vindo a fazer todas as quintas-feiras, Covid-19, riscos e oportunidades. Antes de darmos início ao mesmo, solicitar, como costuma ser habitual, feedback relativamente à qualidade do som e também da imagem, por favor. Ok, já diversas confirmações. Muitíssimo obrigado pelo feedback. Muitíssimo obrigado também por perderem um pouco do vosso tempo para assistirem ao webinar Covid-19 Riscos e Oportunidades. O meu nome é Tiago Vieira e sou trader no BIG. Gostaríamos também de relembrar que qualquer análise feita a algum tipo de ativo, seja ela técnica ou fundamental, não deverá em circunstância alguma ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento, pelo que o investidor deverá sempre procurar aconselhamento profissional e independente relativamente a decisões de investimento que pretenda tomar, podendo para esse efeito contactar o seu gestor de conta no BIG. Ok, antes de darmos início ao webinar propriamente dito, permita-me que faça aqui um pequeno parênteses. Portanto, é de facto um prazer dar este webinar, aquele que será muito provavelmente o webinar com mais participantes de sempre. Agradecemos naturalmente a vossa confiança, acreditamos que poderemos gerar valor e esperemos que realmente esta horinha que passamos juntos contribua um pouco mais, contribua de forma positiva para as vossas decisões de investimento, de trading. Portanto, agradecemos bastante essa confiança. Muito bem, como costuma ser habitual, passar também aqui em revista aquela que será a agenda para este webinar, à semelhança daquilo que foi feito há 2 semanas atrás. Nós vamos fazer aqui um update genérico relativamente ao surto, as curvas de contágio, de que forma é que elas estão a evoluir e, claro, que consequências é que podemos extrair daí numa perspectiva económica e, portanto, de mercados financeiros. Fazemos também um balanço daquilo que tem vindo a ser a reação de mercado, quer em termos de performance setorial, quer em termos técnicos. Portanto, fazemos aqui um ponto de situação relativamente a principais suportes, principais resistências e de que forma é que poderemos atuar neste contexto. Naturalmente, deixar aqui algumas notas relativamente aos riscos a salientar. Incerteza será provavelmente uma das maiores palavras, ou uma das melhores palavras, melhor dizendo, para descrevermos a situação atual. E, por conseguinte, acho que faz todo sentido, de facto, salientarmos principais pontos neste âmbito para que estejamos cientes daquilo que daqui para a frente se possa passar, e esse é o ponto de partida para realmente também identificarmos oportunidades de trading e de investimento que possam fazer sentido e se possam enquadrar. Depois sim, iremos então de forma mais concreta focar-nos naquilo que são algumas oportunidades de negócio que estamos a ver com bons olhos, e vamos também aproveitar este webinar para distinguir as diferentes abordagens passíveis de serem adotadas. Portanto, que acho que é uma vertente também muito importante, ou seja, percebermos se estamos, ou se a nossa ideia é de facto entrar numa perspectiva de investimento ou de trading. Portanto, faz sentido adotar uma ou outra estratégia. Portanto, em função lá está dessas características, iremos ver aqui a maior tarde e depois, naturalmente, perguntas e respostas. Será no fim, mas sintam-se completamente à vontade, como é habitual, como é evidente, para utilizarem a caixa de chat do vosso lado direito para colocarem questões durante o webinar. Por favor, interrompam-me. Será também tanto quanto mais dinâmico quanto vocês também forem interventivos. Ok? Portanto, essencialmente começar aqui pela China foi onde tudo começou e foi onde naturalmente o flattening da curva também surgiu numa primeira instância. Isto é importante percebermos porque se a China de facto começou com o Covid-19 em primeiro lugar, muito provavelmente este será aqui portanto, um modelo que será muito provavelmente, lá está, seguido quer pela Europa, pelos Estados Unidos. É importante percebermos o que é que está a acontecer na China e, portanto, aquilo que poderá acontecer na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, em termos de número de infectados, é claro que, de facto, desde portanto, a meados de fevereiro, especialmente a partir do dia 15, dia 16, por aí, vimos de facto um abrandamento muito significativo do número de infectados. Vamos vendo, inclusivamente, algumas cidades chinesas já a funcionar de forma plena e, naturalmente, que esta palavra, a palavra plena, terá de ser utilizada com aspas, não é? Portanto, aquilo que é a normalidade não é, portanto, o cotidiano pré-Covid-19. Portanto, aliás, alguns índices que visam então medir a atividade económica na China estão precisamente a identificar essa nota. A nota que, de facto, as pessoas
sentem que este é um tempo diferente, apesar de haver aqui maiores probabilidades da humanidade conseguir então controlar este surto, este vírus que tanto tem vindo a dar que falar. Portanto, uma nota também importante a reter é precisamente a que estava a referir há pouco. Portanto, independentemente daquilo que será, e certamente que mais tarde ou mais cedo acontecerá também na Europa, o término dos lockdowns, isso não podemos dar como, ou não podemos atribuir a esse ponto o único ponto de análise para que possamos determinar se a economia estará ou não a convergir para os níveis pré-Covid-19. Como referenciava há pouco, portanto, na China não estamos ainda a convergir para esses níveis. Portanto, acredito e facilmente depreendemos que, portanto, uma vez terminado o lockdown, portanto, as pessoas provavelmente poderão ter alguma resistência a jantarem tantas vezes fora. Portanto, este é um simples hábito que dávamos como natural e que está de certa forma ameaçado e, portanto, é importante também pensarmos dessa forma. Portanto, nos Estados Unidos e na Europa como um todo, Espanha, Itália e na Alemanha, apesar de vermos um abrandamento, portanto, ainda estamos numa fase de crescimento e, portanto, se é verdade que o mercado nas primeiras semanas do bear market atribuía um grande grau de importância àquilo que foram os estímulos fiscais e de caráter governamental que foram sendo, aliás, e de caráter monetário que foram sendo divulgados, o mercado vai também depositando aqui um grau de importância muito significativo naquilo que é o aplanamento das curvas. Portanto, duas premissas que, verificadas em simultâneo, têm vindo a ser sinónimo de reentrada de compradores, têm vindo a ser sinónimo de maior apetite por ativos de risco e tem vindo a ser sinónimo, do ponto de vista psicológico, creio que podemos mesmo referir-nos ao FOMO, o Fear of Missing Out. Portanto, investidores estão realmente com receio de perderem o barco, permita uma expressão. Tem pessoas investidores à escala global que tinham realmente a ideia, portanto, o objetivo de entrar no mercado perante quedas tão significativas, ao ver o mercado recuperar de forma tão repentina e tão abrupta e, de certa forma, imprevisível, sentem-se também um pouco atrasados, quase que atrasados para entrar no mercado e, portanto, vão a correr comprar ações. E, portanto, essa será, do ponto de vista psicológico, um dos argumentos que esteja a justificar esta recuperação tão significativa e, de certa forma, questionável do ponto de vista fundamental. Portanto, várias casas de investimento têm colocado esse ponto. Ok, em termos de performance setorial e começando aqui pela Europa, de certa forma acaba por ser interessante os webinars que costumávamos fazer antes do Covid-19 na primeira quinta-feira de cada mês, o Monthly Sector Watch, o webinar em que realmente dedicávamos algum tempo à análise setorial e a perceber que setores, mediante determinadas circunstâncias, se poderão portar. E essa vemos de facto a teoria aplicada na realidade. Portanto, vemos healthcare, utilities, o segmento tecnológico por circunstâncias muito particulares, ou seja, a questão do teletrabalho, a questão das pessoas continuarem a conseguir interagir de forma digital, as próprias empresas que funcionam dessa forma conseguem, sem grandes entraves, prosseguir com aquilo que eram os seus objetivos, com o seu modus operandi dito normal. Portanto, vemos também food and beverage, por exemplo, portanto, também aqui com quedas menos avultadas do que o mercado como um todo. E, de facto, nos lugares mais atrasados, digamos assim, segmento financeiro, nitidamente um dos setores mais pressionados. Portanto, as medidas que têm vindo a ser anunciadas por parte de governos, naturalmente, a abertura de todas as linhas de crédito que têm vindo a ser anunciadas, naturalmente que o principal sacrificado será naturalmente o segmento financeiro, porque, pronto, para além de vermos a possibilidade das pessoas adiarem o pagamento e a amortização da sua dívida, em alguns casos fala-se mesmo na possibilidade de haver aqui a abolição desses mesmos créditos. Segmento de lazer, segmento de férias, de segmento automóvel, segmento de oil and gas, naturalmente o crudo muito pressionado, quer por questões de ordem económica, portanto a procura generalizada por ativos relacionados com o petróleo, quer por questões de caráter diplomático, nomeadamente o conflito entre a Rússia e a Arábia Saudita, que hoje registrou alguns desenvolvimentos, embora nada de oficial acabou por ser publicado. Portanto, de certa forma, aquilo que este slide nos permite transmitir é que o segmento, os setores de caráter mais defensivo têm liderado, têm realmente
performar de forma mais interessante do que o mercado como um todo. Aliás, a tendência de que os setores mais defensivos tendem a outperformar os segmentos mais cíclicos é uma tendência que vigora no mercado desde 2017 e que tem vindo a incrementar-se ao longo dos últimos meses. Portanto, vimos um spike dessa tendência. Nos Estados Unidos vemos um cenário muito semelhante e, uma vez mais, a teoria aplicar-se também na prática. Portanto, utilities, healthcare, tecnológico, consumer goods e telecom, literalmente os segmentos mais defensivos, se excluirmos o tecnológico. Bom, referimos algumas razões que estão de facto a justificar esta performance mais apelativa, mas vemos de facto segmento mais defensivo, os setores que, independentemente daquilo que se possa vir a passar, serão as empresas que apresentarão um maior nível de resiliência, que conseguirão à partida manter aquilo que era o seu nível de receita. Das pessoas, independentemente naturalmente que com uma subida da taxa de desemprego, e é de facto um cenário muito provável, portanto, temos ainda hoje, assistimos ao número de pedidos de desemprego nos Estados Unidos, uma vez mais, em níveis muito significativos, muito acima dos números verificados em 2008, 2009. Naturalmente que as circunstâncias mudaram bastante. As pessoas hoje em dia dispõem de meios para poder fazer de uma forma digital, de uma forma muito mais acessível, e a taxa de desemprego naturalmente está em níveis muito reduzidos, ou estaria em níveis muito reduzidos, e portanto havia margem para que este número aumentasse de forma abrupta. Ainda assim não deixa de ser um indicador muito concreto daquilo que tem vindo a ser um abrandamento económico global e de grande dimensão. Mas como estávamos a dizer, lá está, mesmo que haja aqui uma revisão em baixa dos salários, do rendimento disponível dos particulares, as pessoas vão continuar a pagar a luz das suas casas, portanto, utilities, as pessoas vão continuar a pagar aquilo que são os seus medicamentos, o segmento healthcare. As pessoas vão continuar a poder aceder ao Facebook, a serviços comercializados pela Microsoft, pela Zoom, Video Communication, pela Snapchat, pelo Twitter. As pessoas vão continuar a consumir bens de caráter essencial e as pessoas vão continuar à partida, vão continuar a consumir serviços de telecomunicações. E, portanto, é este um pouco o racional que explica esta performance dos setores mais defensivos. Ok, um ponto interessante agora a debruçarmos será fazermos aqui um ponto de situação relativamente à evolução do Price to Earning Ratio. De forma muito resumida, e para quem não está familiarizado com este indicador, este é um indicador que relativiza portanto, o preço das ações pelos resultados que as empresas geram. Ou seja, Price to Earning Ratio, ou seja, é dividir o preço das ações pelo resultado líquido que as empresas geram, e com isto conseguimos perceber, mediante aquilo que é esperado das empresas, se o mercado estará caro ou barato. E uma nota interessante é de facto percebermos qual é que é a média dos últimos 10 anos, e a média dos últimos anos estará aqui na casa dos 13,8. Neste momento estamos acima dos 14. Ou seja, há aqui alguns pontos que acho interessante partilharmos. E, de facto, em recessão, portanto, tipicamente quando as recessões se materializam, o caso de 2008, por exemplo, a queda de mercado tende a ser semelhante ao impacto negativo nos mercados acionistas. Portanto, aquilo que nós assistimos no momento atual, portanto, quer no caso do Eurostock 50, quer no caso do S&P, já considerando este rebound, já considerando este pullback, são quedas a rondar os 20%. E, portanto, concluímos que estes 20% não contempla, ou seja, o mercado não está de facto de todo a pricear aquilo que é um impacto esperado nos earnings das empresas, em média a rondar os 50%. Espera-se que em 2020 os earnings das empresas, de um modo global, e naturalmente que estas são estimativas muito difíceis de fazer, mas há algumas casas de investimento que apontam este valor, e portanto desta forma achamos que esta queda de 20% do mercado, ou por outras palavras, esta recuperação do ponto de vista fundamental pode já ser aqui de certa forma injustificada do ponto de vista fundamental, atendendo inclusivamente e adicionalmente ao facto de ser uma tendência muito presente e com espaço, e que tem vindo a intensificar-se nos últimos tempos, de vermos as empresas a cortarem aquilo que são os seus resultados líquidos por ação. Ou seja, as empresas, ainda existe espaço para que um vasto número de empresas reveja em baixo aquilo que são as suas expectativas de realistas, não é? Portanto, em termos de lucros, em termos de receitas. E, portanto,
desta forma acentuamos portanto, a validade deste slide, que nos transmite no fundo que em termos fundamentais o mercado poderá estar aqui a exacerbar esta reentrada de compradores, o FOMO, a tal componente psicológica, naturalmente que terá aqui uma palavra a dizer. Coloquei aqui o gráfico do Eurostock 600, mas o gráfico para o S&P é idêntico. Aliás, a recuperação do S&P acaba por ser até do ponto de vista percentual mais significativa do que o Eurostock 600. Ok, fazemos também um ponto de situação relativamente àquilo que é a reação de mercado até ao momento atual. Portanto, assistimos a quedas desde o máximo ao mínimo a rondar os 35%. Vimos uma recuperação para já praticamente quem vê, ok? Portanto, vimos uma primeira vela algo indecisa, uma segunda vela, isto desde o mínimo, uma vela muito bullish, e depois assistimos a uma capacidade interessante de consolidação acima dos 2.475, zona que coincidia praticamente com os 38.2 de retração de Fibonacci, o que de facto atribuiria aqui a este nível um maior grau de validade. Interessante, costumamos dizer que para nos juntarmos a uma tendência é interessante olharmos para um pullback, e muitas vezes aquilo que era uma resistência passa a ser um suporte. Portanto, depois da extensão deste movimento, esta retração mediante indícios de reentrada de compradores foi realmente aqui uma zona interessante e que acabou por despoltar novo movimento comprador, novo movimento altista e com bastante intensidade. Entretanto, vimos exatamente o mesmo a acontecer, portanto, um movimento em escadinha praticamente 2.646, se de facto não me falha a visão. Reparem, resistência uma, duas vezes, quebrada em alto suporte, uma, duas vezes novamente, e hoje a estender o movimento. Hoje que portanto, acabamos por ver até um dia, isto fazendo apenas um parênteses a título intradiário, vimos um dia de facto negativo, mediante incapacidade dos países que compõem o Eurogrupo em definirem estratégias de combate ao Covid-19 e de facto acabamos por ver essa tendência a meio do dia a ser revertida na sequência inclusivamente de indicadores macroeconómicos abaixo daquilo que era esperado, uma vez mais pedidos de desemprego nos Estados Unidos em valores catastróficos, em valores muito significativos, e de facto voltamos a estar numa fase em que bad news podem ser boas notícias, ou seja, indicadores macroeconómicos negativos podem indiciar uma postura ainda mais acomodatícia por parte da Reserva Federal. E foi precisamente isso que se veio a concretizar mais tarde com o discurso de Jerome Powell, desta vez com um target muito bem definido, tanto pequenas empresas, fala-se num novo programa a rondar os 2,3 trilhões de dólares, que visam então são então dirigidos para o apoio a empresas de menor dimensão, inclusive através da compra das chamadas junk bonds, portanto, bonds relativas a empresas com uma situação financeira mais debilitada, mais frágil e que, por conseguinte, apresenta taxas de probabilidade de falência um quanto mais significativas comparativamente às chamadas blue chips, portanto, às empresas já com track record interessante. O ponto principal a retermos também relativamente a este slide é notarmos em que nível, portanto este print foi tirado há cerca de 30 minutos atrás, portanto o S&P terá fechado certamente por estes valores, mas estamos neste preciso momento a revisitar os 50% de retração de Fibonacci, portanto 2.789 aproximadamente, 2.790 se quisermos arredondar, portanto corresponde justamente a 50% de retração de todo o movimento. Uma nota a título de curiosidade, portanto, vale o que vale, é uma análise estatística, não é por ter acontecido no passado que terá de se verificar desta vez, mas em 2008, depois de uma primeira queda a rondar, não os 35%, mas a rondar os 20%, o pullback de mercado estancou justamente nos 50% e, portanto, acabamos por ver depois uma retração, acabamos mesmo por ver depois o revisitar de mínimos, que estabelecidos, neste caso, fazendo o paralelismo, neste caso corresponderia ao revisitar dos mínimos estabelecidos em março. E portanto não quer dizer que isto aconteça, é apenas portanto, uma constatação de um facto, e muitas vezes sabemos que aquilo que acontece no passado tende a acontecer no futuro, mas a nota principal é que estamos de facto a encontrar aqui uma zona de resistência muito importante e portanto
para além deste nível, destacaria os 2750. Portanto, se virmos no início da próxima semana, e amanhã o mercado estará encerrado, na segunda-feira os Estados Unidos irão estar de volta, mas a Europa ainda não. Portanto, se virmos o S&P incapaz de consolidar acima dos 2750, muito provavelmente poderemos ver aqui novas quedas, nova reentrada de vendedores, primeiro nível de suporte e, portanto, oportunidade de compra caso este revisitar seja acompanhado por portanto, velas que denotem uma reentrada de compradores, isto é, velas com sombras inferiores importantes, velas que no fundo respeitem este indicador, poderá ser um primeiro nível a termos em atenção. Vendo a quebra em baixo, aí acreditamos num cenário enquanto mais adverso, um cenário que eventualmente poderá culminar com o revisitar da zona dos 2.500 pontos. Okay, algumas notas também a termos em atenção. Portanto, os estragos económicos de caráter macroeconómico e microeconómico desta pandemia não estão ainda determinados. Portanto, naturalmente que irão depender de quanto tempo irá demorar a que os lockdowns sejam terminados. Portanto, todas as forecasts, todas as previsões que têm vindo a ser feitas são previsões muito incertas, na medida em que, mesmo em Portugal, ainda hoje assistimos a uma revisão do plano de emergência nacional. Portanto, neste momento é bom que tenhamos em mente que os estragos económicos totais não são ainda mensuráveis e vão depender de lá está, de quanto tempo irá demorar o término dos lockdowns. Uma segunda questão que surge nesta sequência, mesmo que os lockdowns ou mesmo quando os lockdowns terminarem, se tem vacina, quem nos garante que não existirá uma segunda fase? Portanto, é também algo que devemos ter em atenção. E pronto, é essencialmente estes os pontos que visaria comentar antes de olharmos para a análise do S&P em velas de menor duração, em velas de uma hora, e sintam-se à vontade para tirar print screens, para realmente utilizarem estes níveis para construírem os vossos próprios planos de trading barra investimento, naturalmente com foco em velas de uma hora, a vertente de trading tenderá a ser poderá beneficiar de uma forma mais concreta desta análise. Portanto, resumidamente, é interessantíssimo. Nós tínhamos destacado esta zona de resistência de 2026, há 2 semanas atrás. Referenciamos na altura que a quebra em alta e o resitar poderia ser aqui uma boa oportunidade de compra. Justamente isso que acabou por acontecer. Portanto, apesar de vermos aqui um head and shoulders que pareceu indiciar uma retração, acabou mesmo por não ser quebrado em baixa. Portanto, acabamos mesmo por ver tal conversão de resistência em suporte. Reparem, resistência, quebra em alta, suporte, e depois estender aqui o movimento de uma forma interessante, já sendo possível inclusivamente desenhar esta linha de tendência ascendente ilustrada a ver. Portanto, planos de ação a termos em atenção para a próxima semana. Portanto, revisitar, aliás, quebra em baixa desta trendline ascendente que foi respeitada por 3 vezes, a oportunidade de short selling, portanto, a oportunidade curta com stop loss ligeiramente acima do máximo relativo anterior. Primeiro target a ser ambicionado será a zona dos 2025, 2026. Mediante quebra em baixa, aí estenderíamos a possibilidade de queda aos 2.400 pontos. Em termos de resistências, estamos naturalmente a olhar para os 2.900, 2.890, como tínhamos comentado também em velas diárias, mediante respeito deste nível e exaustão compradora, oportunidade de venda com stop loss ligeiramente acima dos 2.900, ou então vermos exatamente aquilo que vimos com este nível, com os 2.826, quebra em alta de 2.900, pullback, ponto de entrada com stop loss pouco abaixo. Portanto, alguns planos de ação que poderão fazer sentido durante a próxima semana. Será naturalmente interessante contrabalançar e terem atenção nas questões de caráter fundamental, o sentimento, que notícias estarão a definir portanto, o apetite por ativos de risco de investidores à escala global. Tudo isso será importante ter também em atenção. Antes de olharmos então para algumas oportunidades assentes em questões de caráter fundamental, a perceber apenas que, e destacar aqui qual é que é a importância do investidor barra trader definir o seu posicionamento. E aí, claramente, podemos fazer duas distinções. Investimento de longo prazo, ou o chamado buy and hold, e depois o trading. E vamos contrabalançar estes dois possíveis posicionamentos com aquilo que é o sentimento, a análise técnica e a análise fundamental. E o principal ponto aqui a reter é que, numa perspectiva de investimento de longo prazo, portanto, vai ter muito mais impacto, ou os drivers para a nossa tomada de decisão deverão passar muito mais por aquilo que é a análise fundamental e menos pelo sentimento
menos pela análise técnica. Em termos de trading, naturalmente que é importante estarmos cientes da análise fundamental, do fluxo noticioso mais recente, mas sim, aqui sim, a componente de sentimento e de análise técnica terá de ter aqui um peso superior. Portanto, isto essencialmente para diferenciar estas duas vertentes e percebermos que numa ótica de curto prazo o mercado tende a focar aspectos de curto prazo, de que forma é que as curvas estão a evoluir, o que é que está a acontecer com o conflito entre a Arábia e a Arábia Saudita e a Rússia, enquanto que numa perspectiva de análise fundamental é ok, o que é que se espera da economia, de que forma é que nós esperamos que ela esteja a performar, a que preço é que esta empresa está a cotar. Está barata face àquilo que são os fundamentais, ok, é uma boa oportunidade de compra e o meu driver para tomada de decisão deve ser a análise económica, a análise da empresa e não a análise no ponto de vista de sentimento. Portanto, eu compro uma ação porque está barata. No dia seguinte ela cai 3%. Ok, isso não deve de todo influenciar a gestão da minha posição, que lá está, se for uma posição de investimento. Enquanto que numa vertente de trading, aí sim, essa questão do sentimento, da análise técnica tenderá a ter aqui um impacto, deverá ter aqui um impacto muito superior. Ok, vamos, antes de olhar aqui para alguns setores, para algumas ideias, vamos olhar aqui para algumas questões que foram surgindo na caixa de chat. Ok, portanto, para o crudo, portanto, os sinais foram positivos e mesmo assim caiu em vez de suportar. Portanto, vamos olhar já daqui a pouco em maior foco para o crudo. É também o segmento energético um dos focos nos quais nos vamos centrar. Portanto, vamos já a essa questão. Ok, exatamente. Com o apoio da Reserva Federal, não se espera estender as subidas do S&P. Ok, portanto, sem dúvida que tanto as ajudas do Fed, bem como as medidas de caráter fiscal que têm vindo a ser anunciadas por governos, têm vindo a ser o principal driver de curto prazo. Têm vindo a definir o sentimento e têm vindo, de facto, a contribuir para que os mercados revejam significativamente em baixa as probabilidades de assistirmos a uma recessão económica severa e profunda. Portanto, naturalmente o abrandamento é evidente que acontecerá. Uma recessão é muito provável que aconteça. Uma depressão, aí sim, é que vamos realmente ver o impacto e a capacidade da economia real reagir a todos estes estímulos que têm vindo a ser anunciados. Portanto, aí aqui entrará essa vertente. Ok, vamos então passar para a Big Global Trade, tal como fizemos na passada semana. Okay, vamos então mudar aqui de ecrã. Ok. Pedia aqui algum feedback se de facto já estarão a verificar tanto o monitor da Big Global Trade. Já consegue, exatamente. Ok, muitíssimo obrigado pelo feedback. Pronto, resumidamente, começar aqui na Europa, fazermos um sum up e preparar inclusive aqui uma lista de títulos Covid-19, ou seja, no fundo uma lista que resume aqui algumas ideias que estamos então a identificar como sendo boas oportunidades de negócio. Não interpretem, por favor, como uma recomendação de investimento. Estamos, de facto, a constatar aqui algumas ideias, algumas oportunidades que podem então surgir neste âmbito. Na Europa e perante um contexto um quanto mais desafiante comparativamente aos Estados Unidos, até porque as condições económicas eram quanto mais frágeis do que nos Estados Unidos, e olhando até para as projeções económicas do produto interno bruto, da criação de riqueza, espera-se um clima muito mais desafiante, lá está, na Europa, comparativamente aos Estados Unidos. E isso leva-nos realmente a adotar uma postura um quanto mais cautelosa nesta geografia. Isso passa diretamente por uma seleção um quanto mais criteriosa dos setores de atividade. E nesse âmbito, segmento de saúde, segmento de bens essenciais e utilities são os segmentos que nos chamam mais a atenção. Portanto, como referenciamos, portanto, só para vos deixar nota, portanto, o XV4 é o ETF que permite então implementar esta ideia, portanto, o ETF que agrega as empresas do setor da saúde na Europa. Vimos já uma recuperação muito expressiva, no entanto, continuamos a achar que na Europa poderá fazer mais sentido olhar para segmentos mais defensivos comparativamente aos cíclicos. Portanto, XV4, XH9, o ETF que visa então replicar a evolução das utilities
na Europa. Ok, portanto, inclusive comentar até este padrão, portanto, lá está, não numa vertente de análise fundamental, mas sim numa vertente de análise técnica e, por conseguinte, de trading, destacar inclusivamente que o ETF está a consolidar neste triângulo ascendente, ou seja, mínimos relativos superiores, resistência também ela muito nítida na zona dos 31.45, a oportunidade de trading poderá então surgir já no decorrer da próxima semana, quebra em alta deste nível, será um indício favorável, um indício que realmente as utilities poderão acelerar aqui o ritmo de recuperação. Ok, passar aqui também pelo XH3, XH3 que agrega então as empresas de consumo de bens essenciais aqui na Europa. Portanto, o ETF, de certa forma, já adiantar-se face às utilities, não tanto quanto a healthcare, e de certa forma, reparem que o tal triângulo ascendente também verificado já foi quebrado em alta, e portanto haverá aqui espaço para uma convergência por parte do segmento de utilities, mas também um cenário muito semelhante. Capacidade de sustentação acima dos 63,30 será um indício também ele extremamente interessante. Ok, isto a título setorial, olhando inclusivamente ou adicionalmente agora para algumas empresas a título individual, destacar aqui umas 5, 6 empresas que selecionamos de acordo com os seguintes critérios. Portanto, taxa de dividendo, portanto, o dividend yield, ou seja, o dividendo que a empresa está a pagar relativizado pelo preço da ação, a taxa de crescimento do dividendo ao longo da última década e um terceiro critério que é naturalmente muito importante, que é a robustez do balanço. Porque, de facto, nada adianta que uma empresa tenha uma taxa de dividendo, um dividend yield na casa dos 10%, quando depois a empresa se poderá estar a endividar para poder cumprir com esse pagamento. Portanto, é importante, para além do dividendo, considerarmos se a empresa reúne as condições financeiras adequadas ao pagamento desses dividendos. No fundo, se é de facto sustentável. E nesse âmbito, empresas que nos chamam a atenção passam então por Sanofi, Capgemini, Roche, Novartis, Schneider Electric, Nestlé, Danone e Unilever. Ou seja, no âmbito de consumo de bens essenciais, Danone é uma das empresas que estamos a identificar como sendo uma das empresas ainda com potencial de recuperação interessante. Vemos aqui mínimos relativos consecutivamente superiores, a quebra em alta dos 60. Já vimos de facto essa tentativa no passado, acabou por a ação acabou nesse mesmo dia por fechar abaixo desse nível. Ainda assim é um valor psicologicamente relevante. Perceberemos se numa segunda tentativa a Danone conseguirá quebrar e consolidar, isto é, conseguirá fechar aqui 1 ou 2 dias acima desse tal nível dos 60 euros por ação. Se sim, será então um indício favorável. Nestlé, uma empresa também, lá está, de consumo de bens essenciais, em termos tínhamos comentado portanto, este nível técnico, portanto, esta zona horizontal aqui na casa dos 101,37, uma zona que foi suporte, passou a ser resistência, foi quebrada em alta e vimos então a tal consolidação que nos referíamos em relação à Danone, foi precisamente isso que aconteceu nestas velas que aqui assinalo nesta época. É precisamente este tipo de indicações que queremos ver no caso da Danone para termos aqui, numa perspectiva de trading, um maior grau de convicção numa entrada longa. Portanto, a Nestlé, no fundo, quase que a desenhar aqui um duplo fundo e a reagir de forma bastante interessante e a fazer valer aquilo que são os fundamentais, a exercer a sua força relativa superior face ao mercado, tal como tínhamos explicitado, em termos setoriais, o segmento de consumo de essenciais é dos segmentos mais defensivos, mais resilientes, daí estarmos também a identificar essas oportunidades. Schneider Electric, utilities na Europa, é, portanto, um cenário de certa forma semelhante portanto, ao ETF das utilities europeias, para já incapacidade de sustentação acima dos 81.28. Tínhamos destacado que esta era uma resistência digna de nota e de facto podemos ver que, apesar de termos visto aqui alguns negócios acima, a empresa não conseguiu consolidar acima desse nível. Poderemos inclusive destacar esta como uma nova zona de resistência que, caso seja quebrada em alta, poderá então indiciar o fecho do gap, isto é, o revisitar de valores aqui a rondar os 90 euros por ação. Okay? No âmbito farmacêutico, no âmbito de healthcare, Sanofi é das empresas que mais nos chamam a atenção.
em termos técnicos, portanto, uma zona de resistência acabou por ser respeitada recentemente. Estou a referir-me a este nível que ronda os 86,20 euros por ação. Reparem, entre setembro e dezembro aliás, em novembro de 2019 atuou como resistência, foi quebrado em alta, passou a ser suporte e durante esta semana acabou por ser resistência. Em termos de suportes, estarei já interessado em perceber se a empresa continuará a ser capaz de revalidar mínimos relativos consecutivamente superiores. Se sim, criamos condições para que podemos assistir a uma nova tentativa de quebrar a zona dos 86,07 e, portanto, nesse âmbito já estaríamos a olhar para máximos históricos como uma zona de resistência a termos em atenção. Em termos fundamentais, e preferindo aqui uma entrada a preços mais apelativos, a quebra em baixa, a interrupção, lá está, deste mini comprador, poderá motivar aqui alguma retração, quem sabe eventualmente para valores de suporte, e nesse âmbito 70 euros por ação é o nível que estamos aqui a identificar como sendo um nível-chave para nesse âmbito. Ok? Portanto, antes de olharmos para os Estados Unidos, a fazer também alusão a duas empresas nacionais, uma delas a REN, tínhamos comentado Utility Nacional como sendo uma das empresas com um potencial de recuperação interessante, porque essencialmente caiu em linha com o mercado quando aparentemente terá fundamentais que justificariam uma outperformance. Portanto, essa divergência de performance criava aqui um gap, criava aqui um diferencial que poderia eventualmente ser preenchido e é precisamente isso que temos visto aqui para a REN. Portanto, um dos títulos que tínhamos referenciado, o dividend yield chegou a rondar os 8%, neste momento será um dividendo um quanto inferior, ainda assim REN, do ponto de vista fundamental, continuamos a acreditar que está a cotar aqui a preços apelativos e nada nos garante que o mercado não possa vir e revisitar mínimos. Portanto, REN continua a ser uma excelente empresa e, portanto, se o mercado retrair um pouco mais ao longo das próximas semanas, naturalmente essa oportunidade estará ainda um quanto mais vincada. Tanto quanto a EDP, ainda mais espaço para recuperar. Setup técnico interessante, devo dizer, portanto, suporte muito bem definido na zona dos 3,50€ por ação, resistência também ela muito nítida, muito intuitiva e a rondar aqui a zona dos 3,76€, 3,75€ por ação. Reparem, resistência, suporte, a resistência, hoje a fechar, uma vela muito bullish, praticamente a fechar em máximos do dia, portanto veremos a capacidade da EDP na próxima semana quebrar esta zona dos 3,76. Se sim, estaremos então perante indícios extremamente interessantes, indícios de que os compradores poderão continuar a assumir o domínio que hoje então se registram. Ok, portanto, na Europa, utilities, segmento de consumo de bens essenciais e setor da saúde serão aqui os setores que estamos então a ver com bons olhos. Antes então de passarmos para os Estados Unidos, fazer apenas aqui, ou deixar aqui uma nota relativamente ao segmento de oil and gas. Ou seja, de facto, perguntemos-nos então, mas mediante tanta incerteza, mediante um elevado número de infectados, mediante um elevado número de dias em que a economia está literalmente parada, como é que o mercado recupera mais de 20% face aos mínimos? E, portanto, de certa forma, conseguimos justificar, conseguimos argumentar aqui alguns pontos, um dos quais o FOMO, o Fear of Missing Out, que tínhamos comentado. Outro dos pontos vai na direção daquilo que chamamos o forward looking, ou seja, o mercado não está a olhar tanto para o que se vai passar amanhã ou daqui a 2 dias. O mercado tende a ser muito rápido, a descontar, a pricear aquilo que entende que se possa verificar tanto no médio prazo. Portanto, o mercado deposita aqui um elevado grau de confiança de que a economia poderá fazer aqui um rebound, poderá fazer uma recuperação muito repentina assim que o surto do coronavírus possa então estar resolvido. E, portanto, os mercados acionistas como um todo são realmente, ou as ações, é a classe de ativos que tende a ter esta dinâmica mais presente, mais vincada. Enquanto que o crudo, por exemplo, a matéria-prima, tende ou não se tem vindo a comportar
dessa forma. Sabemos dos conflitos existentes entre a Arábia Saudita e a Rússia, sem dúvida. Hoje, um dia inconclusivo relativamente a esse tema. Positivo na medida em que percebemos que há de facto disponibilidade de ambas as partes em trabalharem em conjunto, em de facto avançarem com cortes na produção. Não foi muito clean, não foi muito limpo a forma como hoje as notícias foram saindo, na medida em que numa primeira instância chegou-se a falar num corte de cerca de 20 milhões de barris por dia, entretanto o valor passou para os 10. Repito, nada de oficial foi ainda divulgado e, portanto, esta incerteza motivou, respondendo a uma das questões que surgiu na caixa de chat, é de facto essa incerteza perante a oficialização e perante ao número de cortes, ou quanto ao número de barris que irá então ser cortado a título diário, está a motivar essa apreensão. Daí temos visto alguma pressão vendedora hoje no crudo. E portanto, esse desfazamento, essa vertente forward-looking menos presente no crudo comparativamente ao equity, cria aqui um lag do segmento de oil and gas, segmento energético, das petrolíferas, se quisermos, comparativamente ao mercado. E daí vermos uma oportunidade na medida em que, para além, ou mais importante, que a capacidade de solução do conflito entre a Arábia Saudita e a Rússia, será importante percebermos o que é que acontecerá à procura por ativos que derivam do crudo, que derivam do Brent. E aí parece-me ser esse um catalisador muito mais relevante e que terá aqui mais importância aquilo que será a definição do preço do crudo daqui a 5 meses, daqui a 6 meses, do que propriamente por muito bom que possa ser o acordo entre a Rússia e a Arábia Saudita, isso não irá resolver o problema da sobre-oferta ou da falta da procura de crudo, se quisermos. E dessa forma, portanto, acho que de facto, em termos fundamentais, o crudo terá muito espaço para valorizar, acho que o upside para o crudo é extremamente apelativo, apesar de, no curto prazo, lá está, haver ainda muita incerteza, haver ainda muitos riscos, como fomos, de facto, mencionando aqui ao longo do webinar. Mas nesse âmbito, dizer que no segmento oil and gas, numa perspectiva de médio e longo prazo, vemos valor interessante. Olhar aqui, inclusivamente, alguns de vós foram perguntando o porquê de vermos este último slide e será-nos útil nesse sentido. Portanto, olhando para as empresas europeias que atuam no segmento de oil and gas, decidi partilhar convosco uma tabela que resume as avaliações relativas de cada uma dessas empresas, no fundo percebermos, mediante aquilo que é o price earning ratio de cada uma destas empresas, o retorno dos capitais próprios e a dividend yield a 12 meses, quais das empresas que possam então surgir aqui no âmbito interessante. E nessa medida, atenção aqui para Royal Dutch Shell, ok? Portanto, Royal Dutch Shell que tem um retorno dos capitais próprios acima daquilo que é a média do setor, portanto 8.84 compara desfavoravelmente assim que é com a média do setor, mas depois olhamos para um PER de 9.72, que é nitidamente abaixo portanto, da média do setor, 15,38 a dividir por 9,72, estamos a falar exatamente, dá aqui um valor na casa dos 1.58, ou seja, o PER médio das empresas do segmento de oil and gas na Europa equivale a 1.58 vezes o PER da Royal Dutch Shell. Recordo, PER que relativiza o preço das ações pelo resultado líquido que eles distribuem, ou pelo resultado líquido que eles conseguem gerar. Portanto, quanto mais baixo o PER, mais barata aparentemente estará a empresa. E, portanto, e depois lá está com o dividend yield acima da média. Portanto, a Royal Dutch Shell surge aqui num panorama interessante quando relativizada pelas restantes empresas do setor, e poderemos também fazer aqui uma análise complementar com o devido gráfico da empresa, ok? Vou olhar aqui para Royal Dutch Shell. Ok. Muito bem, portanto, Royal Dutch Shell que vimos também, apesar de tudo, um V-bottom bastante interessante, comparativamente ao mercado, não recupera de forma tão efusiva, creio que podemos dizer. Em termos de suportes, é interessante olharmos aqui para esta zona entre os 16,68 e os 16,35 aproximadamente. Portanto, esta zona foi resistência, tem vindo a funcionar como suporte, ou funcionou como suporte ao longo desta semana. Portanto, esta será aqui uma zona que, caso seja quebrada em baixa, poderá indiciar aqui quedas um quanto mais expressivas, e lá está, do ponto de vista fundamental, poderá ser interessante captar essas entradas, ainda que, e voltando ao tema do trading versus investimento de longo prazo,
quanto maior for o time frame do meu investimento, quanto maior for o horizonte temporal do meu investimento, menor será a importância atribuída ao timing de entrada. Portanto, se compro 5% acima, 5% abaixo, essa diferença será tanto menor quanto maior o horizonte temporal de investimento. Portanto, a consolidação acima dos 16,68 é aquilo que aparenta que o Royal Shell estará a fazer e, portanto, em termos de resistências, uma zona possivelmente a ser revisitada. Estou a olhar aqui para valores na casa dos 20 euros por ação, portanto, uma zona psicologicamente muito relevante e próxima, tanto aqui de uma zona de indefinição, de lateralização que vimos tanto no início do mês de março. Portanto, um setup técnico não muito clean, em todo o caso, aproveitar para fazer um setup, aliás, um update técnico relativamente à empresa. Ok, portanto, na Europa, caso pretendam implementar esta ideia, que visa então beneficiar com o desfazamento daquilo que é uma postura muito mais de longo prazo do equity versus crude, poderão também recorrer ao ETF que é o oil na Europa. Portanto, exatamente, cotar em França, exatamente, Lixer Stocks 600 Oil and Gas, portanto será aqui uma forma um quanto mais diversificada, minimizando o impacto individual de cada uma das empresas que compõem este setor na Europa, de implementar esta ideia. Ok, passando agora para os Estados Unidos, entretanto não surgir aqui nenhuma questão especificamente intrínseca à Europa. Ok, uma nota relativamente a Galp, portanto, percebemos então de que forma é que a Petrolífera Nacional se comparará, aliás, com as restantes europeias. Recorrer aqui novamente ao ecrã número 2. Ok, e vemos que a Galp acaba por ter aqui portanto, perde 21,82, que compara desfavoravelmente com a média do setor, retornos dos capitais próprios em linha ou ligeiramente acima do mercado e um dividend yield também abaixo do mercado. Ou seja, quais poderão ser os argumentos que poderão justificar aqui alguma preferência por parte da Galp? A questão fiscal, ok? Portanto, um dividendo que recebem da Royal Dutch Shell, da Repsol, da BP, não é tão interessante do ponto de vista fundamental quanto um dividendo da Galp. Portanto, estes tais 6,56% serão tributados uma vez em Portugal, 28%, comparativamente aos 28% mais outra taxa que irá incidir sobre esse dividendo e que depende, lá está, do país onde essa empresa esteja sediada. Portanto, uma vantagem que se estende naturalmente também à REN e à EDP, portanto, casos que tínhamos também referenciado. Ok? Ok, entretanto surgiu aqui a questão qual o ETF para beneficiar das empresas do petróleo. Adicionalmente, se quiserem implementar esta ideia via ETF e via commodity e não via equity, ou seja, se quiserem procurar ter exposição, portanto, ETFs que repliquem a evolução do crude, olharia para, nos Estados Unidos, o uso, USO, ok? Portanto, exposição ao crude em dólares, uma alternativa em euros passará pelo crude, CRUD, que cota em Itália, ok? Portanto, e aqui sim teremos, e é uma nota importante dizer que cota em Itália porque a mesma versão, portanto, o mesmo ticker em Londres cota em dólares. Portanto, se quiserem minimizar o impacto cambial, a versão em Itália será a mais adequada. Ok? Ok, portanto, uma questão muito específica relativamente ao PER, portanto, basicamente o preço a dividir pelo resultado que a ação distribui, quanto mais baixo for este valor, à partida, a não ser que haja razões de caráter fundamental que justifiquem um PER tão baixo, à partida, isso será um indício favorável. Portanto, no fundo, o denominador, quanto maior for o denominador, menor será o resultado do rácio, ou seja, quanto maior forem os resultados das empresas, da empresa em particular, menor será o rácio e, naturalmente, quanto menor o preço, também menor o resultado deste rácio. Portanto, vemos que quanto menor o preço e quanto maior o resultado que a ação é capaz de gerar, melhor, e portanto daí a justificação de que quanto menor for o PER de uma empresa, a partida, lá está, será tanto melhor. Ok, portanto, ETF de empresas de oil and gas, volto a referenciar então, portanto, na Europa, uma forma de o fazerem será recorrer ao OIL, OIL, a cotar em França, e portanto nos Estados Unidos já lá iremos,
Portanto, já iremos também a esse ponto. Ok, mais alguma questão antes de passarmos então para os Estados Unidos? Ok, volto então a referenciar também, portanto, a ETF que visa replicar portanto, o crudo em euros, portanto, um ETF semelhante ao uso ao USO poderá ser o CRUD, CRUD, a cotar em Itália. Ok, passando então agora sim para os Estados Unidos, portanto, e aqui sim permitam-me que realmente partilhe convosco. Aí sim teremos aqui uma postura um quanto mais otimista relativamente àquilo que é o sector speaking, ou seja, à escolha dos setores onde poderemos então investir. E de facto percebemos, e de forma não sendo surpresa para ninguém, o segmento tecnológico é um dos setores mais fortes dos Estados Unidos, onde é criada uma boa fatia da riqueza. E nesse âmbito, uma forma muito simples de implementar esta ideia será recorrer ao QQQ, portanto, um ETF que visa replicar a evolução do Nasdaq, do índice norte-americano. Uma forma também interessante de o fazer será recorrer ao ETF que também falamos, creio, no último webinar, que é o IVW. O IVW é um ETF que agrega dentro do S&P quais as empresas que são vincadas como empresas de crescimento, ou seja, empresas com perspectivas de que perspectivas futuras muito interessantes, empresas já com um track record interessante, empresas com provas dadas, empresas sólidas e que, apesar disso, têm espaço para continuar a registrar taxas de crescimento de receitas de duplo dígito, muitas vezes. Portanto, é esse tipo de empresas e que achamos que perante estas quedas, naturalmente agora não tão assim, não tanto significativas, não tão significativas, peço perdão, ainda assim achamos que numa perspectiva de longo prazo será aqui um bom momento, estas próximas semanas, para construir posições no segmento tecnológico norte-americano. Numa ótica de ações individuais, ok? Portanto, nomes que nos chamam a atenção e numa ótica mais de resiliência do que propriamente de crescimento, algumas empresas passam por Coca-Cola, portanto, uma empresa portanto, que dispensa apresentações, que assim que for retomado, portanto, que for retomado, portanto, o cotidiano dito normal, portanto, facilmente Coca-Cola voltará a convergir para aquilo que eram as receitas prévias e dispõe da capacidade financeira suficiente para suportar aqui um período em que a empresa não está a faturar por dimensão ou então esteja aqui a vender em menores quantidades. Procter Gamble, portanto, segmento de consumo de bens essenciais também nos Estados Unidos. Portanto, aliás, nesta altura, já aqui acho que podemos mesmo dizer perto de máximos históricos, portanto, eventualmente quedas mais significativas, quedas mais abruptas, poderão ser oportunidades interessantíssimas aqui para empresas como a Procter Gamble. McDonald's, portanto, creio que o racional será muito semelhante ao explícito na Coca-Cola. Portanto, aliás, a ação tem-se portado muito bem, já aqui com uma recuperação extremamente interessante. Quedas que possam vir a acontecer nas próximas semanas, volto a dizer, poderão ser quedas interessantes. Lá está, numa perspectiva não tanto de resiliência, mas sim mais de crescimento de longo prazo, aí empresas como a Apple, empresas como a Microsoft, empresas como a Amazon, portanto são, aliás, a Amazon que nem tem retraído praticamente, ou faz aqui uma recuperação muito interessante e praticamente quem vê um padrão semelhante a um Head and Shoulders acabou mesmo por se concretizar ao longo desta semana, portanto, resistência aqui próxima dos 1967, 1968, portanto, de facto, o gráfico da Amazon exterioriza bem o quão confiante está o mercado naquilo que será o sucesso corporativo desta empresa ao longo dos próximos anos. Existem riscos, evidentemente, principalmente no âmbito regulatório, mas será aqui uma excelente empresa a mantermos constantemente debaixo da nossa atenção. Ok? Portanto, antes de olharmos para alguns setores mais exóticos, digamos assim, alguns setores que naturalmente fruto das suas características mais cíclicas acabaram por registrar aqui uma performance muito mais negativa e por conseguinte também existe aqui, com o devido risco que lhe está associado, mais capacidade ou mais espaço para recuperação e portanto a valorizações mais expressivas. Ok, para isso voltaria a olhar para o segundo ecrã.
Ok, para ti, dois setores que de facto nos chamam a atenção à primeira vista será o segmento que tem estado na ordem do dia, que tem vindo a ser muito falado, do segmento de cruzeiros, a Carnival, Royal Caribbean e a Norwegian Cruise Lines. Portanto, são empresas que naturalmente estarão a passar por uma fase muito complicada em termos de price to earning ratio de 2.32 versus uma média de 2.76, a Carnival, a return on equity, retorno dos capitais próprios em linha com o mercado e depois um dividend yield aqui de cerca de 12.43%. A empresa já veio a público a deixar algumas indicações que apontam para uma probabilidade muito reduzida para a sua falência, portanto, no fundo, a dizer que dispunha de flexibilidade financeira, de fluxos de caixa suficientes, através das devidas ajudas, naturalmente, para ultrapassar esta situação. Nós estamos com isso a querer dizer que a empresa, em junho, estará com as mesmas características que estaria antes do Covid-19, ainda assim, portanto, são quedas muito expressivas e que naturalmente tornam apetecível, portanto, aqui algumas entradas. O risco é ainda muito significativo, no entanto, haverá aqui espaço para, numa ótica de longo prazo, se materializar aqui uma recuperação interessante. Aliás, o gráfico transmite-nos já alguma indicação nesse sentido. Não quer dizer que realmente não possamos vir a assistir a quedas ainda mais significativas, mas para já vemos uma espécie de formação de um duplo fundo, uma zona de suporte aqui a rondar os 8 dólares por ação, uma zona que tanto em março como em abril, sempre que foram revisitadas, acabaram por motivar aqui a reentrada de compradores. Este padrão, este duplo fundo não está ativo, naturalmente fica pendente da quebra em alta dos 19/20 dólares por ação, é um valor psicologicamente relevante pelo que fará sentido termos em atenção. Ainda assim, numa ótica de longo prazo, este é um setor muito afetado e, por conseguinte, tem, como dissemos, muito espaço para recuperar. Voltando ao nosso segundo ecrã, uma nota aqui também para as airlines norte-americanas. Portanto, Airlines, American Airlines, portanto, Air Canada, portanto, Alaska Air Group, portanto, são empresas que também dispensam a razão pela qual estão a ver um momento particularmente conturbado. Neste âmbito, uma nota recai também aqui para a Delta Airlines por razões positivas. Okay? Price to earning ratio 3,31 em linha com o mercado, quando depois em termos de retorno dos capitais próprios e em termos de dividend yield se supera de forma clara. Portanto, 32 versus 21, 5,09 versus 4,63. Voltarmos novamente, portanto, à AB Global Trade, só para deixarmos aqui algumas notas de caráter técnico. Evidentemente, a Delta Airlines, à semelhança de todas as companhias aéreas, estarão aqui a ter muito mais dificuldade em recuperar comparativamente ao mercado como um todo. Portanto, naturalmente existe mais risco e, portanto, mais ganhos potenciais associados. É neste momento difícil destacar aqui níveis técnicos que possam ter poder preditivo. Esta trendline assinala no fundo a revalidação consistente de máximos relativos consecutivamente inferiores. Vemos também para já, e à semelhança de empresas como a Cannibal, a formação de uma zona de suporte, aqui neste caso a rondar dos 20 dólares por ação, numa ótica de análise técnica. Algo interessante a vermos será, por exemplo, a quebra em alta da trendline. Vemos um pullback a reencontrar compradores. Vamos imaginar uma extensão até à zona dos, ou eventualmente algo deste género, okay? Uma extensão para valores superiores acima dos 30 dólares, vermos o revisitar deste nível e, ok, portanto, tecnicamente este poderá ser um possível ponto de entrada com stop loss um pouco abaixo. Portanto, aí sim a ação estará pela primeira vez ou pela segunda vez, dado que de facto este mínimo relativo compara favoravelmente ou é um mínimo relativo superior ao anterior, mas pelo menos de forma mais concreta veremos a capacidade da ação de revalidar o mínimo relativo superior, e essa sim é uma indicação quanto mais concreta relativamente àquilo que será ou poderá ser, poderá vir a ser de facto aqui uma recuperação quanto mais expressiva. Ok? É olhar aqui para questões então da vossa parte. Ok, sobre os construtores Boeing,
Airbus, podemos, claro que sim, portanto, naturalmente que o comentário vai no mesmo sentido, ou seja, existe uma correlação muito próxima, e por razões óbvias, entre as construtoras e tanto as airlines, e portanto um cenário muito semelhante acabamos por verificar. Portanto, no caso da Boeing, que está também com muita dificuldade em recuperar, é certo que acaba por formar aqui tem estado aqui a triangular ao longo das últimas semanas, mas de facto o panorama é ainda muito cinzento, enquanto os lockdowns estiverem portanto, em funcionamento, muito difícil será estas ações recuperarem em termos de sentimento. Ok? Portanto, naturalmente que esta é a fase em que provavelmente haverá um desajuste face àquilo que será esse momento em que vamos ver uma reativação da procura por este tipo de serviços. E portanto uma nota também nesse sentido. Ok, bom olhar aqui também para o gráfico da Airbus. Portanto, lá está, portanto, um padrão que tem vindo a ser muito comum em algumas ações, principalmente de caráter mais cíclico. Neste caso, o suporte ronda os 50 euros por ação, e bom, isso até que é muito semelhante. Possível duplo fundo, ainda não ativado. Aquilo que podemos dizer é que de facto há aqui um estanque do ritmo de queda, alguma estabilização, mas para já a nível de sentimento, os lockdowns determinam ainda alguma dificuldade em que estas empresas possam ativar aquilo que são as suas perspectivas fundamentais futuras. Ok? Infelizmente teremos que ser aqui teremos que ser um quanto seletivos relativamente às questões que nos vão colocando. Tanto como referenciamos no início do webinar, será provavelmente dos webinars onde tivemos uma maior adesão, tivemos que inclusive aumentar a nossa capacidade. Voltamos a agradecer por isso. Vamos fazendo estes webinars todas as quintas-feiras, mas de facto ficamos aqui um pouco limitados naquilo que será a resposta a todas as questões. Ok, uma nota, portanto, uma questão interessante e um tema que ainda não foi falado. Ok, reação do ouro, portanto, olhar aqui para o ouro. De facto, hoje vimos portanto, uma valorização interessantíssima e que atira o ouro novamente para máximos dos últimos tempos, máximos plurianuais. Não foram revalidados, mas está de facto o ouro a negociar muito próximo disso. Do ponto de vista a nível intradiário, aquilo que acabou por despoltar esta reação do ouro foi o facto de termos visto Jerome Powell assumir uma postura de claro comprometimento para com a economia norte-americana. Jerome Powell referenciou de forma muito clean que quer que a Reserva Federal seja reconhecida como uma entidade que tudo fez para evitar uma recessão económica severa nos Estados Unidos, e daí a altura em que também anunciou e falou de forma um quanto mais concreta relativamente ao tal programa que anunciamos no início do webinar, um programa que visa então apoiar do ponto de vista creditício, empresas com maiores dificuldades, as chamadas junk bonds, portanto, são as empresas que são as obrigações, os títulos financeiros que representam essas empresas. Neste momento, em termos de padrões, destaca aqui para este triângulo ascendente. Ok, veremos a capacidade que o ouro terá para quebrar este padrão. Se assim, eventualmente, poderemos ver um movimento comprador no início da próxima semana. Complementar a questão fundamental, portanto, há pouco pode-me ter escapado, ok? Portanto, o facto de João Paulo ter assumido essa postura de claro comprometimento, uma postura claramente acomodatícia, fez com que o dólar perdesse aqui algum valor. Se o mercado interpretou isso como sendo dovish, e portanto, se a isto somarmos a correlação inversa reconhecida entre o ouro e o dólar, naturalmente, facilmente explicamos este movimento muito comprador, um dia muito interessante aqui para o ouro. Assim, em termos fundamentais, uma nota que também se calhar faz sentido deixar é que o ouro neste momento está a cotar em praticamente ou muito próximo de máximos históricos. Em 2008, 2009 o ouro cotou praticamente sempre abaixo dos $1000 por onça, nesta altura está nos 1697. É difícil quantificar, mensurar
o valor fundamental do ouro, mas depois de um rally muito expressivo, foi feito aqui essencialmente desde inícios de 2018, aliás, do terceiro trimestre de 2018, creio que o mercado já se foi de certa forma antecipando, o ouro já se estava a posicionar numa perspectiva de que estaríamos numa fase muito matura do ciclo económico e, por conseguinte, os investidores foram protegendo os seus portfólios, foram protegendo as suas carteiras com uma possibilidade de vermos então concretizada o final do bull market, o término do ciclo económico. E, portanto, creio que o ouro acabou por, de certa forma, se antecipar a toda esta situação, daí que vimos, inclusive, o ouro a perder aqui algum valor quando da queda repentina dos mercados acionistas, não tanto, evidentemente, e portanto estamos a olhar aqui para velas semanais, convém dizê-lo, portanto em velas diárias vemos de facto esta queda aqui de forma um quanto mais nítida, mas de facto será esse também um dos pontos a termos atenção e a razão pela qual o ouro não esteja a valorizar de forma percentual tão interessante quanto eventualmente seria de esperar. Ok? Olhar aqui para mais questões que vão então surgindo. Exatamente, portanto, já o ST é o ETF que replica, ou aliás o CFD que replica a evolução do ouro. Se quiserem olhar para ETFs, GLD será uma opção em dólares. Caso pretendam implementar esta ideia de uma forma mais volátil, poderão recorrer ao ETF GDX, que no fundo agrega todas as mineiras de ouro e, portanto, será aqui uma forma mais volátil, mais arriscada de ter exposição ao ouro. Ok, rápida nota também relativamente à prata. Ok, tecnicamente um indício extremamente interessante, até esta zona dos 14 era um nível que tinha sido suporte em 2018, como podem verificar, era portanto uma zona de resistência a termos de atenção, foi quebrada em alta e apesar daqui algumas velas enganadoras, nenhuma delas acabou por fechar abaixo deste nível. Portanto, estas sombras inferiores são muito claras daquilo que é a transmissão da ideia de exaustão vendedor ou de possível domínio comprador futuro e foi precisamente isso que acabaríamos por verificar. Portanto, a quebra em alta, revisitar de uma zona que poderia ser novamente suporte, assim aconteceu e a prata a estender o movimento, a prata que naturalmente face ao ouro poderá ter aqui mais espaço para recuperar e portanto muito oportuno o comentário que a observação de um dos nossos participantes. Ok. Olhar aqui para o crudo. Muito bem, olhar aqui para o crudo, deixar aqui algumas notas rápidas. Naturalmente não nos podemos estender muito mais. Este webinar tem a duração de 1 hora, já são 10 e 10, não é por falta de vontade, mas de facto temos que ser aqui enquanto seletivos relativamente às questões que selecionamos. Em relação ao crudo, portanto, apesar de haver aqui perspectivas mais positivas em relação ao possível acordo entre a Arábia Saudita e a Rússia, a Arábia Saudita e a Rússia, assim é que é, o crudo ainda com muita dificuldade em ganhar tração. Naturalmente acredito que um dos triggers com grande peso será a reativação da economia e, portanto, a reativação da procura de produtos relacionados com o petróleo. Aí sim será, acredito eu, um trigger muito interessante para desvoltar aqui uma recuperação muito expressiva do ponto de vista percentual aqui para o crudo. Ok, agradecer todos os comentários que entretanto vão surgindo na caixa de chat. É muito bom ver feedback da vossa parte e o feedback que está a surgir está a ser muito interessante. Pedi a todos que, se o puderem fazer, que o façam, tanto numa perspectiva de realmente nos dar aqui alguma satisfação naquilo que é o nosso trabalho também, e essa será a vertente mais importante para irmos melhorando nos nossos conteúdos, irmos de forma mais objetiva àquilo que procuram. Portanto, também o feedback, se puder ser dado também nesse sentido, será muito interessante. Portanto, aquilo que desejam ver nos próximos webinars, como disse, todas as quintas-feiras iremos fazê-lo, portanto, todo o feedback é muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado a todos aqueles que também vão desejando uma boa Páscoa, nesta que será uma Páscoa muito particular. Desejar-vos também a todos vós
uma excelente Páscoa junto daqueles que mais gostam. Saúde também, nesta altura particularmente relevante, é algo que também vos desejo. Ok, para terminar, muitíssimo obrigado a todos então pela vossa presença, pela vossa interação. Foi de facto dos webinars mais gratificantes que dei desde que faço parte do Banco de Investimento Global. Muitíssimo obrigado a todos então, muito boa Páscoa para todos vós e um excelente fim de semana, este que será um fim de semana um quanto mais prolongado. Muitíssimo obrigado e uma boa noite.